Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast de quem ama aprender e ensinar a Bíblia. Sou o pastor Edvanei e tenho o prazer de estar aqui com você. Mais uma semana, mais um episódio do CDcast começando. É você com a oportunidade de, através aqui de um bate-papo, aprender a Bíblia, discorrer sobre algum assunto, fazer suas anotações. Portanto, é uma alegria muito grande ter você do outro lado da telinha nos acompanhando. Você que nos acompanha do celular, da Smart TV, você que nos acompanha no trabalho, em casa, em qualquer lugar. É um grande prazer poder ter você aqui como nossa audiência. Aliás, por falar em audiência, eu quero acreditar que nesse momento o que eu vou falar para você, você vai executar. Simples, você precisa se inscrever no canal do Crente Docente. Para fazer isso é simples, tem um botão aí embaixo. Agora aí, se você olhar no seu aparelho, principalmente você que está no celular, você vai ver que tem um botãozinho inscrever-se. Você vai clicar nesse botão e vai fazer a sua inscrição. Aí depois você vai acionar o sininho das notificações para que você receba as informações de toda vez que tivermos conteúdo aqui no nosso canal. Aí, você já se inscreveu, acionou o sininho das notificações? 3 ações com a letra C para você interagir conosco aqui durante o podcast ou no momento que você tiver. Você pode até anotar algumas curiosidades sobre o que nós estamos tratando aqui, que é curtir, para você sinalizar aí um tipo de manifestação positiva acerca do nosso conteúdo, comentar, aí você pode ficar à vontade para falar o que você desejar, seja acerca do tema ou de alguma coisa que complemente o tema, e também compartilhar, para que o maior número de pessoas possam saber do que nós estamos aqui produzindo. Hoje nós temos uma convidada especial nessa temporada agora, e é a segunda vez que ela está aqui, porque nós aprendemos que aquilo que é bom precisa ter outra vez. E você vai se acostumando com os nossos professores aqui do Crente Docente, que eles vão estar sempre aparecendo por aqui para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos tratar sobre um personagem interessante do Antigo Testamento, Neemias. E para poder falar sobre Neemias, está aqui conosco hoje a professora Daiane. Daiane, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. É sempre uma grande honra estar aqui e poder falar da palavra do Senhor. E um grande desafio também, né? Porque apesar de ser a palavra de Deus, a gente precisa estudar, meditar nas escrituras do Senhor. E como o Senhor falou, hoje nós vamos tratar de um personagem um tanto emblemático do Antigo Testamento. Um grande administrador e que tem muito a nos ensinar nessa aula de hoje. Maravilha, Neemias. Olha só, a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo. Ainda dá tempo. Copia o link logo agora e manda lá no grupo de WhatsApp da família, manda aí pro pessoal da sua igreja, pessoal que tem grupo de estudo, faz isso que é interessante. Todo CDcast, Daiane, a gente começa aqui conversando de maneira bem natural, mas eu gosto sempre de, no início, tanto o professor aqui falar um pouco sobre o personagem de uma maneira mais abrangente e às vezes trazer uma ideia de contexto histórico, é importante para as pessoas entenderem. Aí toda vez que eu lembro de Neemias, Daiane, eu penso sempre na história da reconstrução do Muro de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, a reconstrução, isso é uma ideia muito emblemática para a gente. Só que eu faço uma pergunta, me faço essa pergunta e eu vou jogar essa bola para você, é que eu fico imaginando, por exemplo, o período que nós observamos na Bíblia ser um período de grande êxito em relação à parte política, em relação à parte de poderio dos reinados em Israel, que foi aquilo que o rei Davi conquistou para Israel. Questões relacionadas a território, a questão relacionada à parte política, à parte estrutural militar. E aí eu fico me perguntando, tá bom, se Neemias, as pessoas têm essa associação, reconstrução, mas quando que começa essa história de que houve demolição, que houve destruição, como que começa a história e como isso está relacionado a Neemias? Bom, pastor, como o senhor mesmo falou, quando nós vamos estudar um personagem da Bíblia, é sempre interessante a gente olhar o contexto histórico. E quando a gente olha para Neemias, como o senhor falou, ele tem uma missão. Qual é a missão de Neemias? Reconstruir os muros.
Aí a gente pode parar e se perguntar, por que ele tem que reconstruir os muros? E é como o senhor falou, a gente volta séculos antes na história e vamos começar a pensar aí no rei Davi. Davi, ele conquista a cidade de Jerusalém e ele torna Jerusalém a capital política e religiosa. E aí a gente tem Davi, unifica as 12 tribos, Israel se torna uma grande nação, uma grande potência. Davi morre e seu filho Salomão assume e vai continuar esse legado de Davi, ainda ali com as 12 tribos que são unificadas. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume. E aí a gente tem a cisão, a divisão. Então, quando Roboão assume, aí depois vocês estudem lá, leiam a história, porque não dá pra gente entrar nos pormenores. Tem muitos reis aí nessa história. Tem muitos reis nessa história. A gente vai ver que Roboão, quando há a divisão, Roboão ele continua como rei de Judá, e Jeroboão I, ele vai assumir as tribos de Israel. Então, ali a gente tem uma divisão entre tribos do norte, 10 tribos, e tribo do sul, 2 tribos. E aí a gente vai ver no decorrer da história que as tribos do norte, ela foi feita cativa lá pela Assíria, em mais ou menos 722 a.C. Então, o reino do norte, ele cai séculos antes do reino do sul. E aí Israel caiu, a gente tem ainda a figura da tribo de Judá. A gente ainda tem reis ali da linhagem de Davi que estão governando sobre Judá. E a gente tem profetas como Jeremias, Miqueias, Oséias, Isaías, que vão discorrer acerca do preço da desobediência. Porque a gente vai olhar a história, a gente vai ver o quê? Israel, ela cai. Por que ela cai? Porque ela desobedeceu ao Senhor. Israel tem reis que ninguém segue o que o Senhor ordena, Isso. A começar por Jeroboão I, e o último rei de Israel foi Oséias. Então você vai ver, quando você estuda os reis de Israel, a Bíblia ela vai ser muito enfática. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, pela desobediência, Israel é destruída, é feita cativa pela Síria. E aí Judá, infelizmente, acaba seguindo o mesmo caminho. Em Judá, a gente já vê uma inconstância espiritual. Ora o rei ele servia ao Senhor, ora não servia. E aí a gente tem a figura do profeta Jeremias, que ele vai ser muito incisivo e levantado por Deus para tentar trazer o povo ao arrependimento. E aí Jeremias ele profetiza e a gente tem a figura de Nabucodonosor, que é o grande rei da Babilônia, poderoso rei da Babilônia, que vai sitiar a Judá, vai tornar Judá escrava, prisioneira. E aí, os israelitas, os moradores de Judá, são levados cativos para a Babilônia. E quando a gente estuda Jeremias, a gente vai ver que Nabucodonosor, ele leva os nobres, o clero, digamos assim, né, o povo importante que tinha ali em Judá. E quem ele deixa em Judá? Os pobres. Os pobres ele não leva, mas as pessoas da grande sociedade que moravam no palácio, que tinham alguma posição importante em Judá, ele leva. E aí inicia-se esse cativeiro de 70 anos. Quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, e ele vai fazer 3 incursões dentro da cidade, ele vai destruir o muro, ele vai destruir o templo e ele vai destruir a cidade. E aí a gente tem a figura, anos depois, porque são 70 anos de cativeiro, a gente vai ver que após os 70 anos, o Império Medo-Persa ele vence o Império Babilônico, e aí o Império Medo-Persa ele vai cumprir aquilo que Deus já havia profetizado 70 anos antes. Então, o Império, através da figura do rei Ciro, que era persa, eles vão começar a retornar para Jerusalém. E aí a gente tem um primeiro retorno com Zorobabel, e aí Zorobabel tem a missão de reconstruir o templo. Depois tem o retorno com Esdras. E em terceiro lugar tem o retorno dos cativos com Neemias. Então, assim, em apertada síntese, né? É muito pincelado, porque não temos como entrar nesse assunto. Esse é o contexto histórico de Neemias. Mas foi excelente. Aqui você já traçou um panorama aqui de histórico de pontos específicos da história de Israel. Principalmente porque tudo que você está falando aí é desencadeado por conta de uma palavra aqui que você falou. Daiane falou uma palavra aqui interessante e você vê que eu comecei perguntando sobre... tá bom, já que Davi construiu tudo isso, como é que esse negócio começou a desconstruir? Como que começou a ter problema? Desobediência. Aí a Daiane frisou aqui. Em Israel a gente só teve rei vacilão. E em Judá, ainda que alguns
se salvassem na história de obedecer a Deus, uma inconstância. E aí a gente vê que a desobediência, seja ela constante ou inconstante, vai gerar um fator de destruição. Aí a Daiane chegou num nível aqui de falar já de um resultado, né, Daiane? Você falou aqui que os aspectos relacionados ao norte, ao sul, vai ter cativeiro babilônico, cativeiro assírio, aí depois o Império Medo-Persa entra na história com uma questão de domínio, mas enfim, você vai chegar nas fases relacionadas a que Deus ele cumpre a palavra dele para que esse povo possa de alguma forma retornar às suas origens. Aí você começou a falar sobre o personagem que nós estamos aqui conversando hoje, que é Neemias. E aí eu acho que é interessante o pessoal de casa, talvez, quer agora saber um pouco. Tá bom, essa história toda, entrou aí o personagem Neemias. O que você pode falar sobre Neemias para introduzir um pouco dos aspectos da vida dele, para que o pessoal pegue esse apanhado histórico, mais o aspecto da vida do personagem, para depois a gente conversar aqui de maneira bem à vontade. Neemias, é importante a gente ter em mente que certamente Neemias ele nasce ali na Babilônia. Então Neemias ele não é levado cativo para a Babilônia, mas ele nasce na Babilônia. A Bíblia vai falar no capítulo 1, verso 1, que ele era filho de Ecalias. Então Neemias ele foi instruído acerca das leis do Senhor. E aí, pastor, uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Neemias ele está inserido dentro de uma cultura pagã, uma cultura profana, uma cultura que não cuida das coisas do Senhor, mas nós vamos ver no decorrer da história que Neemias é um homem que serve a Deus. Isso é uma coisa que eu pensei. Um homem que vive numa cultura completamente devassa, ele foi ensinado com as coisas do Senhor. Então, é importante a gente ter em mente nesse momento o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque Neemias poderia crescer introduzido naquela cultura, ou seja, seguindo a deuses pagãos, seguindo a uma cultura profana, mas não. Neemias, ele serve ao Senhor. E eu digo por quê. No verso 2 do capítulo 1 vai dizer assim: E veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá. Ou seja, Anani, irmãos de Neemias, ou seja, irmãos da linhagem. Eles vieram de Judá, eles vieram de uma cidade que foi destruída, mas que ali já tinham alguns dos seus irmãos, alguns dos compatriotas que já haviam retornado. Como eu disse, já haviam retornado com Zorobabel e anos depois já haviam retornado com Esdras. E aí vai continuar o verso 2. E perguntei-lhes depois pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Verso 3. E disseram-me: Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. E aí Neemias, ele ora. Ele vai levantar a sua voz em oração a Deus. Neemias, ele recebe uma notícia que abate o seu espírito. A Bíblia mesmo deixa isso claro, que ele, ouvindo as palavras, ele se assenta e ele chora. Ele jejua e ele ora. Ou seja, é um homem que nasceu numa cultura estranha, mas que preza pelos princípios do Senhor. E é interessante que quando nós vamos analisar a oração de Neemias, ele fala que pecamos contra ti. Ele se coloca na condição de pecador. Ele não fala, Senhor, eles pecaram contra ti. Não, pecamos contra ti. E Neemias ainda vai falar no verso 7, não guardamos os mandamentos, não guardamos os estatutos, não guardamos os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. E aí Neemias, na oração, ele traz a lembrança que o povo estava padecendo por conta da desobediência. Aqui no versículo de número 6, né, em parte do versículo de número 6, aqui na Nova Versão Internacional, diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Como a Daiane falou, Neemias está se colocando dentro desse cenário e talvez por entender a sua essência, né? a sua descendência, aqueles que antecedem, seus antecessores,
no sentido de entender a raiz da sua nação, independente do lugar que ele está inserido, né, Daiane? Sim, e é o que o senhor até perguntou. Quem foi Neemias? Ele estava inserido, ele tinha uma posição importante. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Então, a gente vê que Neemias ele fazia parte da corte, porque ele estava inserido nessa realidade. E é interessante, pastor, e o que me chama muita atenção na história de Neemias é o quê? Ele tinha uma vida confortável, ele comia bem, ele provavelmente vivia no palácio, ou pelo menos tinha acesso ao palácio. Ele poderia ouvir a notícia de que a terra dele havia sido destruída e deixar para lá. Mas você observa o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele era uma pessoa estratégica, colocada ali por Deus, porque quando a gente vai olhar o capítulo 2 e ele vai servir ao rei, porque ele era copeiro, o rei percebe o semblante dele. Neemias, você está triste. Aconteceu alguma coisa? Eu parafraseando o texto bíblico, né? E aí Neemias conta o que aconteceu e pede liberação. Mas quando Neemias pede liberação, ele não vai sozinho. Ele pede liberação, o rei concede cartas para que ele passe, o rei concede material para que ele reconstrua as casas em Jerusalém. Então, Neemias usou da posição importante que ele tinha para fazer a obra do Senhor, porque existia uma grande obra. E como ele vai responder a Sanbalat e Tobias quando chama ele lá no capítulo 6, que chamam ele para poder aterrorizar e impedir que ele construa os muros, Neemias vira e fala para eles: estou numa grande obra e não posso parar. Então, a gente precisa ter em mente que nós somos colocados em posições e que nós não estamos ali à toa. Aonde você foi inserido pelo Senhor? Às vezes nós somos inseridos pelo Senhor em locais que para a gente não são bons locais, mas Deus ele tem seus propósitos. É como nós já estudamos lá atrás. José, por exemplo, foi até a lição que eu gravei. Se você não assistiu, volta aí nos vídeos anteriores. Quando você vai olhar José ele foi parar numa prisão. E aí você olha para a história dele e fala: mas ele não fez nada para parar numa prisão, coitado de José. Mas Deus utilizou a prisão em propósito de José, porque na prisão José vai interpretar um sonho. Desse sonho interpretado, vai parar vai parar em Faraó, e aí Faraó vai ter um sonho, ninguém vai saber interpretar. O copeiro se lembra que na prisão tem alguém que interprete. Você consegue entender, dimensionar como que uma conexão pode mudar uma história? É verdade. E é o que a gente vê aqui em Neemias. Uma conexão pode mudar uma história. E a função dele, né, por mais que a gente possa pensar assim, Neemias era um copeiro, ok, mas onde que ele estava inserido fazendo o que ele estava fazendo? Né? Assim, o fato da função talvez possa ser uma função desprezível, talvez você faça alguma coisa e você às vezes até se pré-julga acerca da função que você desempenha socialmente, mas você já parou para pensar a inserção que você tem através desta função? Eu não sei, você pode estar me assistindo aqui, você pode ter qualquer função, profissão ou qualquer tipo de atividade que você às vezes não dê relevância a isso. Isso às vezes até pessoas que têm profissões que no mundo profissional isso possa ser reconhecido, e às vezes as pessoas não dão determinada atenção para isso. Agora, talvez a tua profissão, a tua função te coloque em lugares que talvez um pastor não pode estar, te coloque em lugares talvez que aquela pessoa que você julga ter uma vida de intimidade com Deus não possa estar. Isso significa que no lugar que Deus te colocou, desenvolvendo a função que você está desenvolvendo, existe a possibilidade de você marcar uma posição e principalmente de influenciar e talvez, assim como Neemias, trazer um benefício voltado para o povo que tanto necessita nessa história de Deus. Deus sempre pondera em usar pessoas, né, Daiane? É verdade. E como o senhor está dizendo, a história de Neemias, ele foi um homem que se colocou na brecha da vontade do Senhor. Que é como eu disse, ele poderia ouvir sobre a questão de Jerusalém. Aqui a gente tem uma cidade destruída, a gente tem uma cidade na miséria. Existiam outros governantes em Jerusalém que usurpavam o povo.
Então, era uma cidade que não estava produzindo, era uma cidade que produzia muitos cereais, então era uma cidade que a gente pode até chamar, nesse contexto histórico, de infrutífera, porque ali não frutificava nada. E aquilo toca o coração de Neemias, perdão. E a gente vai ver, no verso 17 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer: então lhes disse, bem vede a vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros e não estejamos mais em opróbrio. E aí eu te pergunto, por que Neemias ele volta e assenta no seu coração a questão de reedificar os muros? A gente vai ver que os muros de uma cidade, eles simbolizavam a sua fortaleza. Então, se a gente tem uma cidade com muros destruídos, a gente tem uma cidade vulnerável. Então, quando a gente tem muros edificados, qual era a intenção de Neemias? Vamos começar a organizar a cidade. Primeiro, organizar os muros. Porque se a gente organiza os muros, tapa as brechas, fecha as fendas que são colocadas no muro, eu consigo organizar dentro da cidade. E aí a gente vai ver no decorrer da história de Neemias, que principalmente no capítulo 4... quando a gente avança mais um pouquinho, a gente vê o tanto que o inimigo ele trabalha para impedir a reconstrução desses muros. Daiane, antes de eu continuar aqui, eu queria te fazer essa pergunta. É óbvio que aqui Neemias identifica muitos problemas, né, com Jerusalém. Mas o que você acha que trouxe toda essa preocupação a Neemias? Qual que seria essa maior preocupação dele ao olhar o cenário de Jerusalém? O que você acha disso? Bom, eu acredito que até mesmo na oração que ele faz, ele fala sobre o que se tornou Israel. Eu acredito que a maior preocupação dele era tentar trazer a grandeza que tinha a cidade antes da destruição. Porque se a gente for olhar, quando Nabucodonosor ele entra e ele destrói tudo, os muros, a cidade e destrói os templos, ele está o quê? Destruindo a grandeza da cidade. E é um texto, quando a gente vai ler lá em Reis, que a gente vê que Salomão ele inaugura o templo do Senhor. Eu não estive lá, né? Nem o pastor e nem os irmãos aqui que nos apoiam. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente imagina que foi uma grande festa. Foi um momento de muita glória. Você ter no meio da cidade um templo que representava a presença do Senhor. O pastor Edvanei esteve lá. Não nesse templo aí, né? Mas ele esteve lá. É engraçado que Jerusalém passou por tantas situações, né? De que a gente olha para Jerusalém e fala o que de fato aqui foi preservado em Jerusalém com tanta destruição em períodos diferentes. Mas eu tava brincando aqui, né? Que dá pra gente ir no Templo de Salomão. A gente foi na réplica do Templo de Salomão. Se a gente quiser, aí você que já tá em São Paulo, fica mais fácil. E aí, como o pastor perguntou, eu acredito, pastor, que a ideia de Neemias era restaurar a questão política, social e espiritual de Israel. Porque quando a gente for olhar os últimos capítulos, sem querer avançar no podcast, a gente vai ver que tanto Neemias quanto Esdras, eles vão instaurar uma restauração espiritual. Então, a ideia dele era o quê? Reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Mas não era só reconstruir os muros, era restaurar a dignidade, a ordem, a política e a espiritualidade. Porque a gente tem que ter sempre em mente que Israel é uma cidade, é um povo escolhido por Deus. Então, a gente não olha como uma mera nação, que apenas sofreu um juízo do Senhor. Eles sofreram um juízo do Senhor. Deus avisou por mais de 150 anos que aquilo sobreviria sobre eles. O Senhor deu inúmeras oportunidades. E a gente pode ler quando a gente estuda a palavra de Deus. Então, a gente vê que Deus deu inúmeras oportunidades. Ainda assim, o povo preferiu a desobediência, acreditar nos falsos profetas, nos falsos sacerdotes, que quando a gente vê, Deus levanta Jeremias para pregar para um povo de dura cerviz e existem profetas falando, ele é mentiroso. Estamos vivendo um tempo de paz e Deus estava usando Deus estava usando Jeremias para falar, não vai vir sobre vocês paz, virá juízo, porque vocês me abandonaram. E o contexto histórico que nós temos em Neemias, ele perpassa por outros livros da Bíblia.
Porque quando a gente vai estudar Ezequiel capítulo 8, quando o Senhor leva Ezequiel para dentro do templo, a gente vê a situação espiritual de Israel. Porque o Senhor leva Ezequiel para dentro do templo e o Senhor fala para Ezequiel. Ezequiel chega dentro do templo e Ezequiel fala, eu vejo o templo. E o Senhor ultrapassa essa parede. Dentro do templo do Senhor, dentro do local de adoração, havia idolatria. Havia profanação dentro do templo do Senhor. Então, aos olhos humanos, quando Ezequiel chega, ele viu o templo. Mas Deus mostrou de forma espiritual. Então, eu creio que Neemias, só para concluir o raciocínio, ele queria trazer essa restauração espiritual. Tanto que a gente vai ver que Neemias vai bater na tecla da questão do casamento misto, que é o casamento entre judeus e povos pagãos. Neemias fala, não, vamos manter o casamento judeu como uma questão não só cultural, mas religiosa. Então, eu acredito, pastor, que seja isso. Ele tinha no seu coração o intento de restaurar, política, socialmente e espiritualmente, ajudar. Você falou agora é interessante pra caramba. Se pensar em tudo que você já narrou aqui sobre Neemias e a questão cultural, é como que está tão vivo dentro dele a questão relacionada à cultura, até mesmo nessa questão do casamento. E aí eu acho que é toda a diferença que nos dias de hoje nós necessitamos, que é a implantação da cultura dentro das nossas casas. Neemias, independente de onde ele se constituiu como pessoa, independente da cultura do lugar, aquilo que diz respeito à essência de sua nação está tão entranhado nele que ele briga, né? Ele busca que seja mantido toda a tradição relacionada à cultura dele. Então você vê a importância nos dias de hoje de nós sermos essas pessoas que levantam uma bandeira do evangelho, não somente através de uma voz, mas através de uma vida prática, uma vida que faz com que seja um exemplo dentro de casa, com seu filho, com a sua família. Não tem outro caminho de você disseminar uma cultura que não seja através do exemplo. Você pode ensinar para fortalecer o exemplo. Agora, quem ensina sem dar exemplo não alcança essa conjectura tão arraigada como a gente vê aqui nos tempos de Neemias. Agora, aqui no CDcast, eu quero dar um recado importante para você. Você já tem nos acompanhado já alguns episódios nessa nossa volta aqui agora nesse novo formato, e no formato que a gente sempre desejou, e graças a Deus por isso, a gente está sempre buscando melhorar, sempre buscando aqui fazer com que haja um avanço, tanto nos equipamentos, quanto na formatação das nossas temáticas e tudo mais. E eu quero dar um recado para você que é importante. O Crente Docente ele possui uma plataforma exclusiva para pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento bíblico, teológico, didático, pedagógico. Nós chamamos essa plataforma de Sala VIP. A Sala VIP, então, é um ambiente com conteúdo exclusivo. Aqui a gente distribui muitos conteúdos gratuitos. O nosso canal aqui no YouTube demonstra isso para você. Você está tendo aqui uma verdadeira aula nessa conversa. Então é gratuito, você pode assistir, não precisa ter nenhum tipo de investimento para poder você desfrutar daquilo que nós julgamos também estar investindo na tua vida. Já a Sala VIP é uma maneira de você acessar conteúdos que não estão disponíveis aqui no YouTube. E aqui é simples, está aparecendo agora na tela um QR Code para poder você acessar, ter a possibilidade de fazer a assinatura na Sala VIP. Então na Sala VIP tem conteúdo teológico, conteúdo didático, pedagógico, são dicas de como você prepara, por exemplo, você é professor de escola bíblica, lá tem dicas, você vai ver nossos vídeos, tem lá dicas de como que você prepara, por exemplo, uma lição, você que faz estudo em pequenos grupos. A Sala VIP é um ambiente completo e agora, já na nossa próxima semana, nós vamos iniciar uma nova temática, uma temporada aqui que nós vamos tratar nos nossos episódios do CDcast, que nós vamos tratar, já vou adiantando isso para você, a gente vai tratar sobre a ideia da cristologia, como é pensar no ministério de Cristo, algumas situações relacionadas ao seu ministério, a sua vida, a sua parte de expressão da divindade aqui na Terra, são muitos assuntos. E nós vamos ter
conteúdos exclusivos lá na Sala VIP. Então faz a sua assinatura na Sala VIP. Eu diria para você que o investimento é um investimento que vai trazer muito conhecimento para você. E além disso, toda vez que você adquire um curso, que você nos apoia, seja aqui pela assinatura da Sala VIP ou qualquer outro material, você também está investindo no Ministério de Ensino Bíblico, num movimento de ensino bíblico e fazendo com que nós venhamos propagar o ensino da Palavra de Deus cada vez mais e por vários instrumentos. Nós estamos no YouTube, mas queremos ir para outras plataformas, queremos melhorar as nossas câmeras. Eu sempre deixo aqui muito claro para vocês. Vocês têm assistido os nossos episódios e nós temos deixado de maneira muito clara para você. Olha, estamos precisando de câmeras. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando aqui, temos aqui a ajuda de algumas câmeras que nos foram cedidas para poder melhorar a qualidade. Nós precisamos adquirir câmeras próprias. Então, quando você faz a sua assinatura na Sala VIP, você também está cooperando. Então, o QR Code está na tela para você que está assistindo pela Smart TV. Se você está pelo smartphone, vai na descrição, tem um link, você clica direto no link e faz a sua assinatura na Sala VIP. Aí agora, Daiane, para a gente dar continuidade aqui, eu não sei se já, de repente, você pode começar a entrar nessa parte, já é que Neemias começa de alguma forma a organizar, pelo que você já começou a falar aqui, ele já começa a flertar com uma ideia de planejamento dessa reconstrução. Aí depois você vai voltar naquilo lá que eu vou querer falar sobre aquilo, que é muito interessante, como que Neemias vai ser induzido para poder parar aquilo que ele está fazendo, como que vão perturbar a vida de Neemias, e Neemias vai demonstrar todo um foco nessa situação relacionada à reconstrução. Então, não sei se você pode começar a falar para o público essa parte que eu acho muito interessante, que já é a parte de efetivação daquilo que Neemias conquistou como a possibilidade de reconstrução e tudo mais. Quando a gente vai ver a história de Neemias, ele é um homem muito equilibrado e acredito que isso a gente precisa ter na nossa vida. Quando a gente estuda a história dele, a gente vai ver que ele tem oposição tanto externa quanto interna, né? Ele tem a oposição. A Bíblia vai falar de Sambalate, Tobias, Gesem, homens que se levantam, usados por Satanás, para impedir o propósito de Deus. Mas ele tem homens dentro do muro trabalhando também que estão em oposição, levantam oposição contra a vida dele. Como eu disse aqui no capítulo 2, verso 7, o que o rei deu para Neemias? Neemias teve cartas para os governadores da além do rio para que dessem a ele passagem até chegar em Judá. Então, quando o rei Artaxerxes libera ele, entrega cartas. Porque até que ele saia do território em que ele está e chegue em Judá, ele passaria por outros territórios. Então, essas cartas eram autorizações. Pode passar. Além disso, para que me dê madeira, para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade. Ou seja, além das cartas, como eu já havia dito, ele leva madeira. E aí a gente vai começar a ver, quando ele chega em Jerusalém, ele se retira para orar. Ele vai orar e vai pedir direção a Deus. E aí no capítulo 4, a gente começa a ver essa grande oposição externa, que se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. E você vai ver no capítulo 4, verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. A versão que eu estou utilizando é a Almeida corrigida. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitirias isso? Sacrificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? 3. E estava com eles Tobita, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. E aí o povo ora, Neemias ora: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça. O que a gente vê aqui? A oposição. E a gente precisa ter em mente, como eu disse, Neemias é um cara equilibrado. Quando nós estamos
diante de uma grande obra do Senhor, o inimigo ele se levanta, ele conspira, ele utiliza pessoas para tentar nos derrubar ou nos afastar do propósito, ele utiliza de distrações. Mas quando nós sabemos quem somos em Deus e quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos confiou, a vitória é certa em nome de Jesus. E é o que eu quero dizer. Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, a oposição ela certamente virá. O inimigo, ele não descansa. E quando a gente olha a vida de Neemias, a gente aprende a manter a calma, o equilíbrio e focar naquilo que Deus mandou a ele. O que o Senhor falou para ele? O que ele veio para Jerusalém? Qual o propósito que ele colocou no seu coração? Reconstruir os muros? Então eu vou nesse propósito. E aí a gente vê Sanbalate, Tobias, eles escarnecem de Neemias, escarnecem do povo, começam a zombar. Isso é zombaria. É a oposição. Vocês vão construir esse muro? Vocês não são nada. Vocês são os miseráveis? Vocês são pobre coitado? Tanto que no verso 3, como eu li, Tobias fala, e se vier uma raposa? Ela vai pular no muro e vai destruir. O que Tobias... Como se fosse algo tão frágil assim, a ponto de... E o que a gente observa aqui que o inimigo ele tenta fazer? Ele não só tenta desestabilizar a Neemias, mas ele também tenta desestabilizar a todo o povo. O povo já estava cansado, enfraquecido com o trabalho. O povo também já tinha uma oposição ali interna. Por quê? Os antigos governadores de Judá usurpavam o povo. Neemias, ele traz uma outra roupagem. Ele vem com o intuito de reconstruir e não de usurpar. Então, as pessoas já estavam cansadas. Tinham dívidas, não tinha colheita, não estavam produzindo cereais. O dinheiro que entrava era para pagar grandes impostos. Então, o povo também, dentro do muro, já estava cansado. Então, você vê um cenário que Neemias precisa lidar, que é, de fato, um equilíbrio mental muito grande. Porque não é só de fora. É de dentro também. E a questão da mentalidade também desse povo. Eu fico imaginando assim, a própria atitude de Neemias de conduzir todo esse cenário, Daiane, traz uma mudança de mentalidade para essas pessoas que estavam ali. Porque, você imagina, o cenário de 70 anos de cativeiro muda toda uma concepção. Sim. A Bíblia sempre quando fala sobre qualquer período de escravidão, de cativeiro, a gente vê o resultado muito claro na mentalidade do povo. Mesmo que Deus levante líderes para esse determinado tempo, há como eu posso dizer, uma ideia da mentalidade das pessoas não acompanhar essa possibilidade de mudança. Elas estão um pouco cauterizadas por conta dos acontecimentos. E Neemias, aí era a parte que eu queria falar sobre isso, porque Neemias ele vai se manter focado e entregando uma energia muito grande para poder cumprir aquilo a qual ele determinou que faria. Sim. Isso é um ensinamento muito tremendo, porque imagina você estar enfrentando dificuldade, há uma obra a ser desenvolvida, há oposição. A pergunta que fica é, você vai dar ouvido à oposição e parar com aquilo que você está fazendo, ou você vai ter a coragem de continuar, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos opositores. Neemias aqui, até zombaram, mas ele não deu ouvidos para isso. Ele estava determinado. A determinação, isso são os fatos que ele colocou em seu coração que fizeram com que ele agisse até concluir toda uma obra, né, Daiane? É verdade. E aí tem umas características interessantes de Neemias, a parte dele ser um administrador e tudo mais. E aí, a gente já caminhando mais para esse final, até sobre a questão da administração de Neemias. Eu foquei nesse primeiro momento sobre a oposição externa, né? Os inimigos que se levantaram para tentar impedir. A gente vê que eles lançam calúnia, criam ali difamações contra Neemias, dizendo que ele queria reconstruir os muros da cidade, porque ele queria se opor contra o império que estava reinando na época. Mas a gente também não pode deixar de falar da oposição interna. E a gente vai ver lá no capítulo 5 de Neemias, e vai dizer o verso 6. O título do capítulo 5 vai dizer: os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Verso 6.
Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, o clamor e as palavras de quem? Dos pobres. Muito me enfadei. 7. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei contra os nobres e com os magistrados e disse: usura tomais, cada um do seu irmão, e ajunteis contra ele grande ajuntamento. O que Neemias aqui está falando? Por que ele está corrigindo os nobres e os magistrados? Porque quem estava usurpando o próprio povo era o povo. Os ricos não queriam trabalhar na reconstrução dos muros, não queriam ajudar. Os pobres trabalhavam sozinhos e o povo começou a se indignar contra isso. E é como o Senhor falou, Neemias foi um grande administrador. Não só financeiramente, não só materialmente, mas psicologicamente. Ele administra a madeira, ele administra a obra e ele administra o conflito. E a gente tem muito a aprender. São lições que Neemias nos ensina. Porque os capítulos seguintes, a gente já vai ver uma questão de restauração espiritual. Mas o que podemos aprender com Neemias? Crer no que o Senhor falou. Confiar nas promessas do Senhor e não se deixar abater pela oposição em volta. Hebreus 12:1 vai falar que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Neemias estava rodeado de uma nuvem de testemunhas. Tanto estava que essa nuvem de testemunhas tentou destruí-lo. E aí a gente vê, ele continuou focado no projeto que Deus tinha confiado a ele. E pastor, eu observo hoje que hoje a nossa sociedade é tudo muito rápido. Nós somos a geração do fast food. Pede um lanche, chega, pesquisa na internet. Eu lembro, assim, sem querer sair do tema, que há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, eu não sou uma pessoa tão velha assim. Mas que quando a gente tinha trabalho da escola, eu tinha que ir para a biblioteca, pegar um livro emprestado, ler o livro, achar a parte que eu queria, tirar a xerox, recortar e colar no cartaz. Hoje em dia, você dá um Google. O que é o Muro de Jerusalém? Pum! Você vai lá e dá um Google e você acha o que é o Muro de Jerusalém. Então, eu acho que isso hoje torna as relações muito frágeis, muito instáveis. E talvez por isso a gente vê pessoas que têm um grande projeto de Deus, que Deus confiou, que Deus revelou, e às vezes elas não concluem, ou até mesmo abandonam, ou até mesmo apostatam da fé. Porque não entendem que tudo é um processo de Deus. Neemias, a gente lê o livro dele e acha que o capítulo 4 do capítulo 5 foi de um dia para o outro. Foi instantâneo. Não foi. A gente vai ver no capítulo 6, que é quando ele termina de reconstruir os muros, que a obra dos muros os muros foram reconstruídos em tempo recorde, de 52 dias. Mas porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. E ele manteve o equilíbrio. Ele confiou nas promessas. Então, muitas das vezes, nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não mantemos o equilíbrio, nós não confiamos nas promessas, nós nos perdemos com as distrações e damos ouvidos ao opositor. E Neemias, ele faz... Neemias fez ao contrário. Exatamente. É muito interessante. Aí aqui no capítulo 6, né, Daiane, fala sobre esse término, né, da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, aqui na NVI, né? Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. O que você está construindo na tua vida, ou o que você está reconstruindo, é possível ver a mão de Deus? Porque às vezes a gente quer fazer obras, a gente quer angariar vitórias, a gente quer ter feitos marcantes nessa terra, mas a pergunta que eu faço para você, aqui até de maneira reflexiva nesse CDcast de hoje, é se você está construindo algo literalmente com a direção de Deus. Por quê? Quando você constrói algo que não foi orientação divina, talvez você vai até se autoexaltar, as pessoas vão te exaltar, mas não vai haver nenhum tipo de glorificação ao nome de Deus. Agora, quando você faz aquilo que Deus te direcionou,
tenha certeza, geralmente quando isso acontece, a tua figura ela é reduzida e diminuída na história, porque o nome de Deus é exaltado. Aqui deixa muito claro, as pessoas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, né, as nações vizinhas, porque elas perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Então, Deus que orientou Neemias, foi o Deus que garantiu Neemias, como a Daiane falou aqui. Tempo recorde, tá bom, mas tempo recorde por quê? Porque Deus estava nesse cenário. E às vezes na vida, né, Daiane, a gente passa por tanta coisa. O ser humano tem disso, né? Tem processos que Deus ele faz a gente passar e tem processos que a gente escolhe passar. Sim. O mais interessante, todos os processos não são fáceis, mas o que fica aqui de lição para mim é o seguinte, olha, quando nós passamos por um processo, que esse processo tem a ver com o que Deus direcionou, mesmo que ele não seja tão rápido aqui como a reconstrução, mas a nossa sensação é de tempo utilizado de maneira correta. Isso aqui é fantástico. Significa o quê? É o proveito. Quando você está fazendo alguma coisa que Deus te direcionou, você tira proveito. Seja porque Deus traz uma aceleração ou porque durante o período dedicado a isso você cresce, você amadurece, você conquista uma visão espiritual diferente. E eu acredito, né, que essa história aqui, que os povos vizinhos, as nações vizinhas perceberam, é exatamente isso. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, mas essa história tem tanto desdobramento, É verdade. né, que infelizmente o povo, mesmo vendo toda essa história, vai ter uma ótica diferente sobre essa questão aqui da reconstrução e da possibilidade que Deus estava dando. Porque a possibilidade que Deus deu aqui não era só uma reconstrução física, material, do ambiente social em Jerusalém, mas era principalmente uma reconstrução espiritual. Antes de eu fazer aquela pergunta ou aquele pedido ao professor para trazer lições finais aqui sobre esse personagem ou qualquer outro adendo, eu quero dar aqui uma oportunidade para você. Nós fizemos aqui o anúncio da nossa sala VIP, mas talvez você fale assim, pastor, eu abri aqui agora e vi que tem um valor de anuidade, eu não posso colaborar com esse valor aqui para ter acesso aos conteúdos. Nesse momento eu dou a você a oportunidade de você semear no Crente Docente enquanto um movimento de ensino bíblico. Nós sempre colocamos o QR Code na tela, você sempre vê aqui acompanhando o CDcast, que sempre aparece o QR Code da semeadura, para você literalmente semear num terreno fértil. Quando você semeia no Crente Docente, o que você está fazendo basicamente? Você está possibilitando que nós venhamos ter mais recursos para investir na difusão e na proclamação da palavra de Deus através do ensino bíblico. E aí, por quê? Você está vendo aqui, o CDcast está sendo gravado, nós temos um espaço físico, nós temos equipamentos, já falei sobre equipamentos para você, nós temos um custo para manter toda essa estrutura, e esse custo ele é mantido, né, essa estrutura é mantida através de pessoas que querem nos abençoar e de pessoas também que adquirem os nossos materiais. Portanto, de igual maneira, está na tela o QR Code para você lançar uma semente num terreno fértil e também na descrição você tem o código Pix, né, a chave Pix do CNPJ do Crente Docente para poder você enviar uma semente. Qual o valor da semente? Aquela que você propor em seu coração. Isso é uma parte muito individual e que eu prefiro que você, segundo o que você propõe no seu coração, você faça a semente. Então você fique à vontade, lembrando que você tem o controle sobre a sua semente e eu aqui só posso oportunizar para você um meio para você semear. Agora, o que frutifica, Deus ele geralmente multiplica as nossas sementes. Nós já temos vivido grandes experiências nessa área aqui no Crente Docente e tudo que você está vendo aqui é também um fruto daquilo que nós semeamos na vida de outras pessoas. Se você quiser conhecer um pouco mais até do trabalho do Crente Docente, acompanhe sempre as nossas redes sociais, @Crente Docente no Instagram,
O nosso YouTube, você também tem aqui acesso a algumas coisas. Por que eu falo isso? Porque a gente tem investido em pessoas, no treinamento, capacitação de pessoas. Temos também enviado ofertas para outros ministérios e para outras obras que envolvem o ensino bíblico. Então, quando você envia uma semente para cá, é terra fértil, frutifica. E desses frutos também nós podemos abençoar outras pessoas. Então, relembrando, o QR Code sempre na tela, passando aqui ao longo do CDcast. E na descrição você tem a chave Pix para poder você também, aquilo que Deus te direcionar e você colocar no seu coração de maneira liberal. Daiane, antes de nós fazermos o fechamento aqui, já virou aqui a nossa prática no CDcast, é que a gente sempre vai para a fase final aqui da nossa conversa com o professor dizendo uma lição ou algumas lições do personagem ou da temática que nós estamos tratando de uma maneira que sintetize e que também o pessoal que está em casa possa trazer isso para uma aplicação na vida. Então, qual lição ou quais lições você gostaria de enfatizar acerca da vida de Neemias para poder apresentar para os nossos telespectadores aí? Neemias foi um homem de coragem, um homem de visão, um homem de liderança, um bom administrador e um homem que tinha uma grande missão. Então, qual a lição prática que a gente vê na história de Neemias? Um homem de visão. Aquilo que Deus confiou a ele, ele acreditou e ele pôs em prática. Ele foi um homem de coragem, ele enfrentou muita oposição, mas Deus deu a vitória a ele, porque ele se manteve centrado. Ele foi um homem de liderança. E aí as pessoas em casa que nos assistem podem falar, mas eu não sou líder de nada, não exerço um papel de liderança direto, mas nós temos aprendido que todos nós exercemos uma liderança na nossa vida. Nem que seja uma liderança autopessoal. Então, todos nós somos líderes, dentro da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, ou tem líderes como o nosso pastor, líderes de igreja. Então, Neemias, ele foi um grande líder. Ele soube liderar uma nação e ele soube se autoliderar. Então, essa é uma grande lição que ele nos deixa, que nós possamos aprender a nos autoliderar. A gente pode observar que os dias literalmente estão se abreviando. Às vezes a gente acorda, quando a gente vê já é de noite, e a gente às vezes chega à noite com aquela sensação de não fiz nada útil do meu dia. Então isso se chama autoliderança. Organize o seu dia, planeje o seu dia, tire o seu tempo com o Senhor. Neemias teve uma grande missão e ele concluiu essa grande missão. Então, pastor, o que eu quero deixar aqui para os meus irmãos é: oposição sempre vai ter. Levante do inimigo sempre vai ter. Mas permaneça firme e fiel naquilo que Deus te falou. Porque como Deus deu a vitória a Neemias e a tantos outros personagens da Bíblia, ele com certeza nos dará a vitória também em nome de Jesus. Pense sempre o seguinte, até como o pastor falou, o que nós estamos fazendo é para o Senhor? Foi Deus que nos ordenou? Foi Deus que nos orientou? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, são essas as lições, dentre tantas que Neemias nos ensina, né? A gente não consegue se aprofundar tanto, até porque nós temos um tempo um tanto reduzido, mas mergulhe na história dele. Leia o livro dele, é um livro curto, é um livro rápido, mas que tem várias chaves, que se a gente pegar, certamente nós teremos vitória. Maravilha. Aí, se fosse você, anotava aí. O bom aqui do YouTube é esse, você pode voltar, fazer anotações. Eu sempre dou a dica também, olha, você já está aqui no CDcast, está acompanhando, está no celular, já vai fazendo anotações e colocando nos comentários as reflexões, é até uma maneira de você internalizar o conhecimento gerado aqui pelo CDcast. Daiane, eu quero te agradecer mais uma vez pela participação. Você pode aí mandar aí as suas saudações para o pessoal que nos acompanha, deixar seu recadinho também que você desejar para o público aí antes da gente terminar. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e só corroborando com o que o pastor falou. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, porque a gente crê que essa é a forma que o Senhor nos confiou de levar a palavra dele.
e nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Como Neemias fez, nós também estamos aqui numa grande obra e você também que está nos assistindo, eu tenho certeza que está numa grande obra. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de você em casa. Comenta, se tem alguma dúvida, comenta aqui, vai no nosso Instagram, @crentedocente, deixe lá sua dúvida, pode mandar um direct, nós vamos te responder no tempo hábil. E mais uma vez, muito obrigada. Maravilha. A obra, às vezes a oposição àquilo que a gente está fazendo nem é de pessoas, né? Interessante. Mas é de situações que são referentes aos processos que a gente falou aqui. Então, de fato, nós estamos aqui numa grande obra e não vamos parar porque fomos confiados por Deus para poder fazer isso. Levar o ensino bíblico através de programas como esse aqui, de conteúdos que nós disponibilizamos. Esse é o caminho ao qual Deus nos direcionou. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Daiane. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você nos acompanhou até aqui, eu já acredito que você já se inscreveu no canal, já acionou o sininho das notificações, já curtiu, comentou, vai comentar de novo e vai copiar o link e vai mandar aí para o maior número de pessoas, tá bom? Eu te espero semana que vem. Semana que vem a gente começa uma nova temporada aqui com uma nova temática, mas sempre quarta-feira, meio-dia, nós entramos na sua casa, na sua vida, na sua telinha, através do CDcast, tá bom? Forte abraço para vocês e saudações do Crente Docente. Tchau, tchau.